Estamos aqui com uma pasta térmica gamer. Tô sentindo aqui um cheirinho de queimado, mas assim, eu acho que faz parte, né? O fone dela aqui tá girando bem fraquinho, velho, quase não tá girando. Esse PC, velho, se o cara jogasse um Linux nele, eu acho que ele ficaria perfeito. Claro, né, que aqui quem continua limitando é o CPU, né? Aí, na cutscene tá 20 FPS, tá liso. Fala galera, eu tô aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje, galera, eu trouxe uma coisa boa pra gente mexer aqui nesse canal. Eu trago ela, a lendária 775. Essa aqui já é um modelo DDR3, chipset G41, já é um pouco mais moderno, um pouco mais forte. Pela especificação ela aguenta até 8 GB de DDR3. Vamos testar para ver se aguenta esses 8 GB, né, realmente. Essa placa-mãe aqui é uma plaquinha seca, a marca eu acho que é o PIDA, essa daí, a marca que tá aqui, eu não lembro muito bem, dei uma pesquisada, mas não achei muita informação sobre ela. E temos aqui o chipset G41, que é compatível com Celeron, Pentium, Core 2 Duo, até Core 2 Quad na época, que é um dos, Core 2 Quad e Xeon é um dos melhores processadores que nós temos para essa plataforma. Mas bom, né, tá aqui essa placa e eu vou apresentar o restante das peças, né. Vamos utilizar aqui para o primeiro teste. Aqui ó, 4 GB de DDR3, 2 GB, 2 GB, 2 pentes 2 GB, colocar nessa plataforma e o nosso lendário processador. Temos aqui um Core 2 Quad Q8400, que é um 4/4 já com seus 2.6, 2.66, né? O Windows gosta de arredondar para 2.7 GHz. Então é esse cara que nós vamos usar. Para resfriar essa máquina, não poderia pegar outra coisa diferente, né? Para ter a honra de resfriar um Core 2 Quad, um coolerzão da época 775, grande aqui ó, tem uma boa base de alumínio. Infelizmente ele não é um modelo com base de cobre, ele tem base de alumínio, mas ainda assim ele consegue resfriar bem esse cara aqui, que tem seus 95 watts de consumo. Sim, é um consumo absurdo para um quad-core de 2 GHz, mas 775, filha, é lendário, ela ganha FPS só por ser 775, tá ligado? Se fosse DDR2 ele ganha mais FPS ainda, mas eu só consegui pegar essa DDR3 para nós testarmos, então tá ótimo assim, né? Vamos começar aqui, né, colocando o nosso processador. Aqui ó, vocês podem ver o socket. Aí muita gente sabe isso, mas eu vou explicar, né, para quem não sabe, que o socket tem 2 pininhos de plástico aqui, que é onde encaixa esses 2 pininhos aqui do processador. E você pode ver até também por essa setinha, tem uma setinha dourada aqui ó. Vocês conseguem ver que ela vai encaixar aqui onde falta um pininho, porque ele é um quadrado perfeito e falta um pininho aqui. Então essa setinha dourada vai encaixar bem nesse pininho que falta, vocês podem ver por aí. Então coloca assim ó, e até se você for encaixar de outro jeito o processador não vai caber, né? Pronto, coloquei, aí eu fecho aqui ó, e faço a pressão. Pronto, processador instalado, perfeito, sem problemas, sem medo. Vou colocar a memória RAM agora, nosso 4 GB DDR3. Coloquei um pente, colocar o segundo. Bom galera, estamos aqui com uma pasta térmica gamer, como vocês podem ver aqui, e é daquela pasta térmica boa, é da branca. Eu também queria propor uma coisa para vocês, de fazermos um comparativo de condutividade térmica daquela pasta térmica cinza. Primeiro vamos fazer o teste com essa branca e vamos ver a temperatura que ele chega, o desempenho, se ele perde desempenho ou não por causa da pasta térmica, e depois vamos trocar e vamos fazer o comparativo. Então esse vídeo vai servir meio que um comparativo também de pasta térmica, tá ligado? Então vamos pegar ela aqui, ó, pegar do jeito mais gamer possível, com uma chavinha, pegar um bom tanto aqui. Vamos colocar aqui em cima do processador. Acho que não precisa nem espalhar muito, que o cooler fazendo a pressão, ele não espalha. E agora vamos inserir o nosso lendário cooler. Ele tá com um pouco gamificado, as travas dele tem... Ah, eu vi agora, tá quebrada essa trava, velho, caramba. É gamer, tá ligado? Aqui, ó, uma travinha quebrada. Mas é lenha, filho, vai assim mesmo, quero nem saber. Bom, galera, voltando aqui o vídeo, aquele cooler lá, 775, ele não deu muito certo porque ele não tava dando uma pressão boa no Core 2 Quad, sabe? Ele tava pegando um pouco a cara do processador. Então nós vamos usar esse Cooler Master aqui, da época, old school, né? Só quem teve sabe desse Cooler Master, ele é até que bonzinho, velho. Ele fala que é pra 65 watts, mas eu já usei ele com Core 2 Quad e até que aguentou tranquilo, tá ligado? Então vamos botar essa proteção aqui, né? Aí pronto. E é bom que a pressão dele é por parafuso, então ele dá uma pressão muito maior do que o outro, né? Então tá aqui. E pior que esse socket ele parece ser um pouco mais alto que o convencional. Então o cooler tá dando mais pressão. Isso até que é bom, né? Porque dá um contato de dissipação melhor. Também não vamos botar aquela força de pressão não, né? Pra não empenar a placa-mãe. Já peguei algumas placas empenadas por causa do cooler, né?
Bom, aí esse fio aqui eu gosto de pegar e fazer assim, ó. A chave é mais fina, pega essa aqui. Enrolar ele aqui, ó. Assim. O fio não fica tão feio. Aí eu deixo um tempo aqui pra dar uma pressão. Pronto, acho que já foi o suficiente. Aí quando eu volto ele fica enroladinho assim, ó. Nesse caso não ficou tão bonito, mas melhor do que do jeito que tava antes, né? Fica mais escondido aqui o fio. Pronto, e esse aqui é nosso kit 775, né? Vamos fazer agora o teste dele, vamos ir pra bancada. Eu vou primeiro ligar ele sem placa de vídeo e assim, acredito que a gente não vai conseguir jogar muitos jogos sem placa de vídeo, né? E depois a gente faz o teste com a placa de vídeo. Vamos ligar ele na bancada e eu já volto com vocês. Bom, galera, estamos aqui agora na tela do Windows para fazer o teste do nosso Core do Squad que acabamos de montar. Bom, como vocês podem ver aqui a referência dele, né, o Core do Squad Q8400, é um dos primeiros 4/4 que surgiram, tirando os Xeon, sabe? Temos aqui de vídeo, vou até puxar aqui um GPU-Z para dar para ver melhor. Tô aqui com a minha RX, o que, rapaz? GTX 550 de 2 GB para realmente ser o processador que vai limitar, para ver até onde esse processador vai hoje em dia com uma placa de vídeo um pouco mais nova, né? Então temos aqui a nossa GTX 1050, né, que é uma placa de vídeo até que razoavelmente boa para os dias de hoje, e vamos dar aquela famosa bencada no CPU-Z. Bom, eu fiz essa bencada também sem estar gravando, porque eu tô gravando pelo OBS e querendo ou não pode roubar um pouco de FPS, mas vamos ver no OBS a pontuação que ele vai dar, né? Vamos lá. Vai, chega. Será que chega nos 900, velho? Queria sonhar demais, hein? Mas olha, 875. Cara, não é uma pontuação tão ruim. Eu esperava menos, pra falar a verdade. Quando eu fiz o teste sem estar gravando no OBS, aqui deu mais ou menos 900 cravado, e aqui deu uns 230 por aí. Então assim, a pontuação bem semelhante. O OBS tá dando aquela minerada básica no PC, né? Mas acho que nada que vai interferir muito. Então agora vamos para o que importa, vamos partir para o teste em jogos. Então eu volto com vocês no primeiro jogo. Fala, galera, voltei aqui com mais um teste. Temos aqui o GTA V, galera. Tô sentindo aqui um cheirinho de queimado, mas assim, eu acho que faz parte, né? Estamos amaciando aí o Core do Squad. E como vocês podem ver, né? O Core do Squad tá usando bastante, a placa de vídeo tá usando mais ou menos, tá dando uns stutterings agora, mas, velho, tá até que jogável, velho, 20 FPS, assim. Eu lembro que sem o OBS eu fiz um teste, ele deu mais ou menos 30 a 40. Eu acho que tá limitando é a memória RAM, como vocês podem ver, tá em 3.7 GB, 28, 30 FPS, tá dando bastante stutter, o frame time tá bem instável, mas eu acho que é por causa da memória RAM, justamente. Está com pouca memória RAM. Fazer o seguinte, eu vou desligar aqui o PC, vou botar 8 GB e vamos ver como é que fica esse resultado aqui no GTA. Até pra vocês verem a diferença. Vou fazer só no GTA porque nos outros jogos rodou tranquilo, ó. Beleza, já volto com vocês. Bom, galera, voltei aqui, coloquei 8 GB de RAM e como vocês podem ver, velho, o jogo ficou outro. Aqui nessa fase onde tava dando 20, quase 30 FPS, agora já tá dando seus 50 e poucos FPS. E o Core do Squad tá com o mesmo uso, né? Porque assim, quem tava limitando mais era a memória. Porque realmente gravar e jogar ao mesmo tempo, eu acho que tava puxando muito da memória. Então agora com 8 GB, velho, o jogo ficou mais de boa. Que eu lembro que com 4 GB ele ficou próximo dos 30, 40 FPS. Mas vamos lá fazer o teste, né? Rodar um pouquinho de carro pra pesar um pouco no processador. Vocês podem ver, ele tá quase 100% de uso o tempo todo. Tá sendo lenhado, né? A nossa placa de vídeo tá dormindo ainda, usando 40%. O fone dela aqui tá girando bem fraquinho, velho. Quase não tá girando. Eita, se o piloto aqui ajudar, né? Seguir aqui fazendo benchmark. Tudo bem que esse GTA V tá bem capado, né? Deixa eu dar uma olhada nas configurações gráficas. É o GTA V do Optic Wiggles, né? Acredito que essa é a versão completa, não é aquela versão de 2 GB não, por aí. Tudo no máximo. Não tem isso não. Tudo no talo aqui, né? Vamos testar GTA V aqui. Cara, o jogo ficou outro, velho. E ficou quase o mesmo FPS. O Core do Squad ficou na mesma faixa de uso, mas a placa de vídeo puxou um pouquinho mais. O jogo ficou mais bonito. Mas bom, velho, o desempenho não vai se diferenciar muito disso não, porque a gente até passa por fase de cidade. Talvez quando você se afastar um pouco da cidade pode dar mais FPS, mas eu acredito que o desempenho vai ser esse mesmo. Pra você ver que você consegue jogar com um processador mais antigo assim, dependendo do tipo de jogo que você quer jogar, né? Mas, por exemplo, o GTA V, se você quiser zerar pra se divertir, velho, dá totalmente jogável. E, velho, isso é um processador de 2009, velho. Eu lembro que eu paguei R$50 no processador, assim, cara, muito barato, dá pra se divertir. Então se você tem uma 775 aí, largada na sua casa, dá pra você colocar um processador desse, uma memória RAM a mais e conseguir rodar esses jogos. Como vocês viram, 4 GB de RAM roda, então até uma placa DDR2, eu acredito que não faria
tanta diferença assim. Claro, tem a frequência da memória, né, que muda, mas questão de capacidade, eu acho que esse jogo consegue lidar bem com pouca memória. Eita, perdeu, cara. Mas como vocês viram, esse aí foi o GTA V, galera. Espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo jogo. Bom, galera, tudo eu sei que pra vocês agora é o jogo Minecraft, né? Muita gente conhece, preciso nem apresentar muito o jogo. Então tá aqui, né, no Core do Squad, tá com 4 GB de RAM, eu voltei pros 4 GB, né, porque assim, a proposta desse vídeo foi testar ele com 4 GB, né, eu só coloquei 8 GB no GTA porque realmente tava faltando memória e tava muito ruim. Mas aqui no Mine ele também puxa um pouco, bastante memória, sabe? E pode dar alguns stutters assim. A memória também o processador tá em 100% de uso, né, o tempo todo, carregando o terreno. A placa de vídeo tá dormindo, mas pode ver, tá na faixa de 50, 60 FPS. Vou até ver quantas chunks tá, acho que tá em 12, que veio em padrão, né? Tá em 12 chunks, né? Deixa eu baixar aqui, deixar umas 8 chunks. Então acho que vai ficar mais leve agora. Aí, ó. Só lá em 100, deve estar carregando alguma coisa, mas assim, ficou mais liso, ó. Parou de dar aquelas quedas tão fortes. Ficou mais jogável agora. Continua em 100%, a memória RAM também tá quase acabando ali. Mas é aquela, né, cara? Eu tô no Windows 10. Esse PC, velho, se o cara jogasse um Linux nele, eu acho que ele ficaria perfeito. Um Mint, um Zorin OS. Ia ficar perfeito, velho. Porque assim, esse processador tem um bom gás ainda hoje em dia. E se sua placa-mãe for mais parruda, dá pra fazer overclock. Infelizmente, essa minha aqui não dá pra fazer overclock. O FSB dela vai até 1333, né? Pra fazer overclock nesse processador, eu precisaria de um FSB de 1600. Mas assim, cara, eu acho esse desempenho aceitável até. Mas, cara, tirando a parte do PCismo, velho, se não tivesse ali o gráfico de MSI, eu jogaria tranquilo assim, velho. 60 FPS estável. Dá pra gente dar uma jogada. Puxar aqui pra Jungle, né? Pra dar uma pesada a mais no processador pra ver. Assim, velho, se o cara quiser, dá pra ele jogar no 775 hoje em dia, né? Claro que, pô, não vai jogar um Resident Evil Wrecking aqui, né? Um Cyberpunk, mas, velho, esses jogos mais básicos assim, mais leves, acho que roda até de boa. Até um CS deve rodar, ficar tranquilo aqui. Galera, então foi isso aqui, o teste no Mine, então vamos partir pro próximo jogo. Bom, galera, voltando aqui, eu tô com esse jogo aqui, o Need for Speed Most Wanted, um jogo clássico, um jogo muito legal. E hoje nós vamos fazer o teste dele. Assim, estamos com... a placa de vídeo não vai ser o limite, né? Então aqui vai ser um teste mais do processador. Mas como esse jogo é um pouco da época, acredito que o processador vai se dar bem nesse jogo. Vamos iniciar aqui uma corrida rápida, né? Vamos escolher o carro, Cobalt. Então vamos de Cobalt mesmo, Cobalt lendário. Estamos aqui na corrida, filho. Vamos lá, né? Cobalt SS. Esqueça. Cara, como vocês podem ver, o processador até que ele tá trabalhando tranquilo, velho. 37% de uso. Acima dos 80 FPS a maior parte do tempo. A placa de vídeo tá dormindo, né? Esse jogo aqui é relativamente leve pra ela. Eu configurei esse jogo tudo no máximo, como vocês podem ver aqui, ó. Full HD, tudo no máximo e tal. Vamos ver as configurações avançadas aqui, ó. Vamos ver esse aqui desligado, raio. Tudo no máximo, como vocês podem ver. E o jogo tá rodando de forma bem tranquila. Acima dos 80 FPS a maior parte do tempo. Claro, né, que aqui quem continua limitando é o CPU, né? Esse jogo aqui, como ele é mais antigo, eu acho que talvez ele não use tão bem os 4 núcleos do Core dos Squad, porque os jogos antigos tinham isso de, às vezes, usar apenas 2 núcleos, sabe assim, 2 núcleos úteis e deixar os outros 2 núcleos mais em stand-by, mas ainda assim tem uma performance muito boa aqui. Bom, chega aqui para interromper vocês no meio do vídeo. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês dessem like no canal, se inscrevessem no canal e dessem aquela força para que nós consigamos produzir cada vez mais e melhores conteúdos para vocês. Então, para dessa mensagem, falou e continue com o vídeo. Tá nessa corrida ali, né? Batida e aquela gamificada. Bom, galera, como vocês podem ver, esse foi o teste do Need for Speed Most Wanted. Grande parte do teste, o Core do Squad conseguiu levar essa GPU, né, acima dos 80 FPS, então assim, querendo ou não, para alguns jogos mais antigos dessa faixa, ele tem um desempenho até que razoável, velho. Agora vamos testar o próximo jogo. Então, galera, estamos aqui com o que eu tava mais ansioso pra ver se ia rodar, velho, que eu tava mais curioso, que tipo, eu acordei pensando, pô, velho, tô motivado pra fazer um 775 rodar. E contemplem 775 rodando Zelda Tears of the Kingdom de Switch, emulador de Switch. Tudo bem que tá 19 FPS, mas assim, pelo lado positivo, esse emulador ele meio que trava a 20 FPS. Depois tem como desbloquear, depois na segunda parte do vídeo eu fazer um desbloqueio pra gente realmente ver o FPS real. Mas primeiro eu queria ver se ele realmente tá jogado. Aí, ó. Tá gamer, galera. Não, cara,
Pra um 775 eu pensei que estaria pior. Cara, 15 FPS, quedas leves e suaves assim, né? Florida Squad não sei 100% de uso, né? Já é esperado. Ali a memória RAM também tá sofrendo um pouco, tá sendo um pouco da limitação. E nossa placa de vídeo, né? Dormindo com esse Zelda aí. Tá na escala X1, né? A gente poderia até aumentar um pouco o gráfico pra ver se aliviava um pouco do processador, mas eu acredito que não tem muito jeito, que a arquitetura mais antiga e outra. Tá no Windows, né? Se fizesse esse teste no Linux, eu acho que rodaria até melhor, velho. Depois, vou até dar um spoiler pra vocês que nos vídeos seguintes vamos adentrar num sistema chamado Batocera, que aí nós vamos conseguir fazer testes em jogos muito mais com muito mais desempenho, com muito mais suporte pra esse tipo de jogo. Então nós vamos fazer esse teste lá. Aí, na cutscene tá 20 FPS. Tá liso esse jogo. Tá perfeito, jogável. Esperar aí, né? Aí, ó, pronto. Velho, o cara quiser muito, dá pra jogar. Dá pra jogar. Se quiser muito mesmo. E assim, estamos em ambiente fechado, né? A gente tem que contar isso. Tem que ver como é que ele ficaria em ambiente aberto. Mas, cara, realmente tô surpreendido com o desempenho. Eu pensei que nem ia abrir, mas estamos aqui, né? Tomando um gap, filho. Aí, ó. Pega aí, ó. Combate esse jogo não tem, né? Aí você escolhe. Ou você quer FPS ou você quer combater os inimigos, né? Mas isso aí, cara. Quedas games e suaves. Depois dessa tortura, né, do Corridor Squad, vamos deixar ele se recuperar, né, pegar as energias de novo, pra depois ele ser lenhado novamente com mais testes e tal. Eu ainda tenho o objetivo de pegar uma 775 que faz overclock. Eu já tive uma que ela fazia muito overclock, coloquei 3.2 GHz num Corridor Duo, porém o limite térmico, o limite de potência que ela conseguia alimentar era 95 watts, então não dava pra fazer overclock em Corridor Squad. Eu ainda vou atrás de uma placa-mãe 775 que faça overclock em Corridor Squad, né, que não é toda a placa, mas isso aí é conversa futura pro canal, então vamos nos concentrar com o que nós temos agora, que é essa 775, que nós podemos fazer muitos e muitos testes ainda. Tem uma ótima ideia de vídeo que eu vou trazer pra vocês mais tarde, mas por enquanto ficamos com esse teste aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vocês perceberam que no vídeo passado eu me prolonguei um pouquinho mais o vídeo, fiz um vídeo um pouco maior, e esse aqui tá sendo um vídeo até um pouco mais curto comparado àquele. E eu queria saber de vocês, o que vocês gostam, se vocês preferem um vídeo mais longo ou então um vídeo mais curto como esse, ou então mais curto ainda, como era, por exemplo, o teste dos 5 de sétima. Aí eu queria saber desse feedback de vocês pra sempre trazer melhores conteúdos aqui, vir melhorando o conteúdo do canal, pra ficar mais agradável pra vocês, né? Vai ser bom pra mim e pra vocês. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, novamente, né? Dê um like, se inscreva no canal. Então, falou, é nóis, tchau, pessoal.